Olá, estudantes de Geografia do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou fazer a parte final sobre a Europa Ocidental. Hoje vamos falar de uma região muito importante para a Europa e importante para o mundo, o Reino Unido. O Reino Unido causa muita polêmica entre os estudantes e, aliás, muita dúvida também. Reino Unido é a mesma coisa do que Grã-Bretanha? O Reino Unido é a Inglaterra somente? A Inglaterra é uma confusão, os alunos fazem uma confusão em torno desse tema. Então, vou explicar, detalhar para vocês. Fica de olho. Vamos lá, vamos continuar? Está faltando agora falarmos aqui da última grande economia da Europa Ocidental, que é o Reino Unido. O Reino Unido, Grã-Bretanha ou Inglaterra? Eu tenho essa dúvida. Professor, o que é isso mesmo tudo? Eu não entendo. Reino Unido é a mesma coisa de Grã-Bretanha? Reino Unido é a mesma coisa de Inglaterra? Não, não são. Calma que eu vou te explicar. A Grã-Bretanha é um conjunto de ilhas, ok? E lá na Grã-Bretanha nós temos a Inglaterra, claro, nós temos o país de Gales e temos a Escócia, ok? É por isso que é chamado Reino Unido e Irlanda do Norte, né? Quando falamos de Reino Unido, ou só Reino Unido. Então, e o que é o Reino Unido, professor? O Reino Unido é um agrupamento político. Lá no Reino Unido nós juntamos aí os estados. É um estado soberano. O Reino Unido é um estado soberano, lembra disso. E a capital do Reino Unido é Londres, desse estado soberano. Só que esse estado soberano, ele inclui vários outros países, como é o caso aí da Inglaterra, da Irlanda do Norte, da Escócia e do país de Gales. É claro que muitos desses países, alguns deles, como é o caso aí da Escócia, da Irlanda, já tentaram, já quiseram sair do Reino Unido. Já quiseram a sua independência. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Então o Reino Unido é um agrupamento político, ok? E é liderado aí, claro, pela grande potência, por essa grande economia chamada de Inglaterra. Um país onde a capital é Londres. A Inglaterra é a mais importante do ponto de vista econômico. É a nação mais povoada também, de todo o Reino Unido. A Inglaterra, ela ingressou no Mercado Comum Europeu em 1973. Até então, antes da década de 70, a Inglaterra ela era um país isolado. Ela não gostava de estar comercializando com os outros países europeus. A Inglaterra era muito fechada, não só ela e outros países também do Reino Unido. Então, só a partir da década de 70 é que ela vai comercializar e entrar no mercado comum europeu. E isso vai provocar uma mudança significativa, porque a Inglaterra ela guarda consigo toda uma cultura, toda uma estratégia cultural, também monárquica, né? Que lá é uma monarquia parlamentar atualmente, onde existe, como é essa monarquia? Onde existe o rei, no caso lá é a rainha, e quem governa é o parlamento. O rei é só representativo. A Inglaterra ela vai, a partir de 1960, o Reino Unido era fechado, como eu havia falado. Muito bem. Então Londres é a capital da Inglaterra. Óbvio, né? E também é o centro industrial, financeiro, comercial, portuário do Reino Unido. Então não dá para falar do Reino Unido sem falar em Londres. Londres é a capital, é onde tem a economia, é onde circula o dinheiro. Londres é a principal cidade do Reino Unido, certeza, sem dúvida, né? A mais povoada, a mais urbana, a mais politizada. Então as indústrias do Reino Unido se destacam aí na indústria mecânica e a indústria química.
Bom, nós temos um polo siderúrgico lá na Inglaterra, na cidade de Liverpool e de Birmingham, um polo de indústria siderúrgica. Também nós temos indústrias mecânicas no Reino Unido. O destaque aí é para Cardiff, lá no país de Gales, e Belfast, lá na Irlanda do Norte. Ok? Então veja bem, a Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido. Reino Unido e Irlanda do Norte estão juntos, né? Mas a Irlanda do Norte não está na Grã-Bretanha. Então a relação com a União Europeia. Qual é a relação com a União Europeia? O Reino Unido, historicamente, tem uma relação com a União Europeia, uma relação conflituosa, uma relação problemática, cheias de conflitos. Porque o Reino Unido quer se sobrepor a outros países, né? Ele não... Então, na realidade, a Inglaterra, o Reino Unido, sempre teve problemas com a União Europeia. E deseja sair da União Europeia, desse mercado. O Reino Unido quer colocar os seus próprios impostos sobre as mercadorias, quer ganhar o seu próprio lucro com a mercadoria, não quer obedecer regra de União Europeia. Por isso que ela quer sair da União Europeia. E foi feito aí, sobretudo porque o Reino Unido, esse é um detalhe importante, o Reino Unido tem uma ligação histórica aí com os Estados Unidos. Isso desde a Segunda Guerra Mundial, né? Que eram parceiros aí de guerra, né? Eram os amigos de guerra. Então, essa parceria, ela acaba... dos Estados Unidos com a União Europeia, com o Reino Unido, acaba causando um certo ciúmes na União Europeia, né? Em outros países europeus, que não têm essa mesma parceria com os Estados Unidos. Então, outra coisa é a política de isolamento. Isso aqui eu já até falei para vocês, que essa política de isolamento ela é chamada de Brexit. Eu vou já falar sobre isso. Então, para a Inglaterra sair para o Reino Unido sair da União Europeia, deixar de participar aí da União Europeia, foi feito dois referendos. Um referendo feito aí em 1975, onde a maioria da população queria continuar com a União Europeia. Que o Reino Unido continuasse na União Europeia. E outro referendo agora em 2016, recentemente. E neste último referendo, preste atenção, foi-se votado a saída da União Europeia. O Reino Unido saía da União Europeia e foi aprovado por uma margem pequena. Mas foi sim. No referendo você diz sim ou não. Quer continuar na União Europeia, Reino Unido, ou não? Sim ou não? O Reino Unido disse não. Mas uma diferença pequena. Lá na década de 70, o Reino Unido disse sim, quero sim continuar. Mas agora diz que não quer mais continuar na União Europeia. O Reino Unido quer sair da União Europeia. E para isso criou esse artifício chamado de Brexit. O que é o Brexit? O Brexit, como já está aí o nome, é o Britain, quer dizer Grã-Bretanha, e exit, quer dizer saída. Então, seria saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Então, o governo ele está preparando o Reino Unido para sair da União Europeia, discutindo sobre como vai ficar as taxas, importações, exportações, investimentos e também, sobretudo, a circulação de pessoas. Porque vejam bem, lá no Reino Unido nós temos País de Gales, Escócia. Agora, a União Europeia, por exemplo, uma pessoa que está com passaporte, por exemplo, da União Europeia, ele pode circular livremente entre os países da União Europeia. Mas, saindo do Reino Unido, ou saindo da União Europeia, o Reino Unido vai criar suas próprias regras de circulação de pessoas, de visitantes, de turistas. Outra questão importante é a opinião dentro do Reino Unido. Nem todo mundo quer que o Reino Unido saia da União Europeia. Nem todo mundo quer. Então, alguns partidos políticos e parte da população, sobretudo aquelas populações distantes de Londres, as mais interioranas, as que estão mais no setor fora dos centros urbanos, essas mais tradicionais, elas querem imediatamente que saia logo, porque elas são acostumadas com o isolamento do Reino Unido. Então elas desejam que acelere o processo do Brexit.
né? Então que ocorra logo essa separação imediata, que acelere o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Mas existem outros políticos e outros partidos políticos, bem como grande parte da população, sobretudo a população urbana, a população das grandes cidades lá do Reino Unido, e ainda mais a de Londres. A maior parte da população de Londres, dos centros urbanos, não querem a saída. Desejam a continuação do Reino Unido na União Europeia. Então veja, esse impasse foi resolvido em 2016, né? Então essa camada aqui que não quer que saia, ela quer um novo referendo. Ela quer um novo referendo para poder a população avaliar se vai continuar no Reino Unido ou não. Então esse grupo busca um novo referendo. Outra questão importante é sobre a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte no Reino Unido. Logo porque nós já temos a Irlanda do Sul, que é só a Irlanda, a Eire, ou Irlanda do Sul, que ela é de maioria católica, essa Irlanda, ela reivindica a unificação. Ela queria unir a Irlanda do Sul com a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido. A Irlanda do Sul não. A Eire não. E essa reivindicação das duas Irlândias por um único país independente. Seria um país único e independente. Só que isso não aconteceu ainda. Isso já teve vários conflitos armados, inclusive. Mas isso eu vou gravar uma outra história para falar para vocês sobre isso. Já a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, que é de maioria protestante, é a parte menos desenvolvida do Reino Unido. Por que ela é menos desenvolvida? Porque muitos investidores têm medo de investir nessa região. Então ela é uma região pouco industrializada, que tem poucos investimentos. Porque os investidores têm medo. Por que, professor, que os investidores têm medo de investir na Irlanda do Norte? Por conta do seu problema político, né? Suas frequentes aí, crises políticas, de unifica ou não unifica, a Irlanda vai se tornar independente ou não. Então os investidores têm medo de investir nesse país, entendeu? Desse jeito. Então vamos mostrar bem aqui o mapa. Vou mostrar o mapa para vocês. Estão vendo aí o mapa do Reino Unido? Tá dando para ver onde está aí a Irlanda do Norte. Muito bem. Então uma questão importante lembrar, volta para cá. Uma questão importante lembrar da Irlanda do Norte é que lá nós tínhamos diversos grupos terroristas, entre aspas, né? Que lutavam pela independência através de lutas armadas, através de explosão de bombas, através de grupos armados, paramilitares, que era o IRA, que atuou aí até 2005, meados de 2005. O IRA é o Exército Republicano Irlandês. E o IRA deixou de... Ele se desmanchou, ele acabou essa ideia de lutar pela independência da Irlanda, né? Ele acabou deixando de existir. Okay? Outro país também que busca a sua independência é a Escócia. A Escócia também busca a independência, a sua saída do Reino Unido. Só que lá o povo é dividido. Mas depois do segundo referendo do Brexit, percebeu-se que os escoceses preferem continuar com a União Europeia, que o Reino Unido continue com a União Europeia. Porque na Escócia, a Escócia independente ela seria mais vantajosa junto com a União Europeia. Tá aqui alguns dados. Teve um referendo em 2013 para a Escócia ser independente ou não, e 55% da população votou contra a independência. Mas depois, com o Brexit, cerca de 68% da população buscaram aí a permanência na União Europeia. E isso abria caminho para que a Escócia se tornasse um país independente. Ok? Muito bem. Bom, então depois que vocês viram aí a diferença entre Reino Unido, Grã-Bretanha, Inglaterra, viram quem são o país de Gales, a Escócia, todo o Reino Unido, espero que vocês tenham aprendido. Aqui a gente encerra a parte da Europa Ocidental. Continuamos nos próximos vídeos
sobre a Europa Oriental. Tudo de bom para vocês e bons estudos!